queda de um jato a pouco mais de 100 quilômetros de Moscou provocou abalos na Rússia. Isso porque a lista de passageiros mostrou que o chefe do grupo Wagner, Yevgeny Prigozhin, estava a bordo. E as autoridades dizem que não houve sobreviventes. Prigozhin foi o protagonista há 2 meses de um levante contra o governo russo e passou a ser considerado um traidor por parte da elite do país. Ainda não se sabe o que provocou a queda do jato, mas informações da inteligência dos Estados Unidos apontam que ele pode ter sido atingido por um míssil disparado de dentro da Rússia. Vladimir Putin só se pronunciou um dia depois do incidente, prestando condolências às famílias das 10 vítimas. Sobre Prigozhin, afirmou que era um homem que cometeu sérios erros na vida, mas também que era talentoso e que obteve alguns resultados acertados. Na última segunda-feira, o mercenário publicou o primeiro discurso dele em vídeo desde que liderou o motim em junho. O registro teria sido gravado na África. A Agência Federal para o Transporte Aéreo Russo criou uma comissão especial para investigar a causa do acidente. O Ao Ponto de hoje discute os impactos da morte de Yevgeny Prigozhin para a Rússia, desde a relação próxima entre o grupo Wagner e o Kremlin, até como os círculos do poder no país receberam a notícia desse incidente. Nessa conversa, a gente ouve Vitélio Brustolin, professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e pesquisador da Universidade Harvard. Ele também fala sobre o fato da morte de Prigozhin ter ocorrido em meio à reunião do BRICS, da qual Putin participou à distância. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 25 de agosto de 2023 começa agora. Vem com a gente. Vitélio Brustolin, mais uma vez obrigado aqui por participar do Ao Ponto, 2 meses depois da sua última participação aqui, que você esteve para falar também do grupo Wagner, daquele levante liderado pelo Yevgeny Prigozhin contra o Vladimir Putin, e agora o chefe do grupo Wagner volta a ser tema do Ao Ponto, mas agora para falar do acidente com o avião dele na Rússia. Ainda não tem um relatório oficial sobre o que aconteceu, mas dá para dizer que essa morte não foi exatamente lamentada por boa parte do governo russo. Pois é um prazer conversar com vocês. Exatamente 2 meses depois, né, o Putin tem essa fama de respeitar, vamos colocar assim, as datas, né? De fato, ainda não há um relatório oficial. A gente tem algumas imagens, né, e alguns dados, por exemplo, do Flight Radar, né, que mostra a movimentação desse avião da Embraer, o Legacy 600, né? Então, as informações que a gente tem é que nos últimos 2 minutos de voo, esse avião subiu de 8 mil metros de altura para 9 mil metros, e aí fez várias manobras até descer a 2 mil metros de altura, o que dá algumas indicações de que ele pode ter tentado se desviar de defesa antiaérea, ou realmente ter tido problemas com alguma explosão, ou algo que danificou seriamente a estrutura da aeronave no ar, mas há um momento brusco em que a aeronave cai como se fosse uma folha, o que não é comum. Aviões não caem desse jeito, aviões caem planando, com a perda de um motor ou algo assim. A própria RIA, né, uma empresa estatal russa de informação, dá conta de que a aeronave perdeu uma das asas no ar. O que não bate nessa versão é que a perda de uma asa faria com que a aeronave caísse fazendo elipses em forma de parafuso. Não aconteceu isso, mas o momento final da queda, a 2 mil metros de altura, talvez não tenha dado tempo da aeronave começar a girar. Hoje também chegaram imagens de satélite mostrando que a fuselagem do Legacy estava inteira, ou seja, ele não perdeu nem a cauda, que poderia ser uma das razões para esse tipo de queda, inclusive porque nesse avião os motores ficam na cauda justamente para ter mais conforto para os passageiros, e ele estava, claro, sem as asas, mas isso já depois da queda. Existe também uma outra questão que precisa ser levada em conta aqui, que o avião, pelas imagens, ele pegou fogo no chão. Quando acontece isso, a identificação dos corpos é muito difícil, geralmente os corpos ficam carbonizados, é necessário coletar tecidos que são misturados com produtos químicos, com tinta, com destroços, e isso passa por uma identificação de DNA e comparação com parentes das vítimas
para identificar quem são as vítimas. Não aconteceu isso nesse caso, tem imagens de alguns corpos que não estão totalmente desfigurados, a gente não sabe se essas imagens são reais ou não, mas é muito estranho a confirmação da morte do Prigozhin tão rápido. No entanto, a confirmação também se deu pelo Grupo Wagner, então veio tanto do governo russo quanto do Grupo Wagner, o que nos leva a ter algum nível de certeza de que ele possa ter morrido nesse acidente. Agora, professor, até que ponto o comando militar russo pode se beneficiar politicamente do desaparecimento do Prigozhin da cena pública? Até porque as rusgas entre os dois lados foram o combustível para o levante de junho, né? Pois é, Carol. O comando militar russo se beneficia sobremaneira, porque as críticas do Prigozhin eram exatamente contra o Gerasimov, né, o chefe do Estado-Maior russo, e o Shoigu, ministro da Defesa russo. Agora, existe uma questão que a gente precisa levar em conta aqui, que se realmente isso foi ordenado pelo Putin, existem questões práticas, né, porque há 2 dias o Prigozhin estava na África, né, ele gravou vídeos lá. O Prigozhin estava negociando uma transição de poder do Grupo Wagner para algum outro grupo russo ou para o Ministério da Defesa russo na África, porque o Grupo Wagner é muito presente ali. Para a gente ter uma ideia, só no último ano, o Grupo Wagner fez na República Centro-Africana $2 bilhões em ouro transferido para a Rússia, mas que ficou um percentual para o Grupo Wagner. Isso em troca de armas, de segurança, de serviços de mercenários, né? O grupo também está presente em diversos outros países. Ele ajudou no golpe recente no Níger, mas ele também está na Líbia, no Mali, Burkina Faso, Camarões, República Centro-Africana, que eu falei há pouco, Moçambique, Madagascar, na Síria. O grupo esteve na Venezuela em 2019 treinando as tropas do Maduro, ou seja, bem perto do Brasil. Então existe uma questão muito prática aqui, uma questão que não é reconhecida pelo governo russo, ou pelo menos não está dentro da lei, porque grupos de mercenários são proibidos na Rússia, mas que o próprio Putin, depois do motim do Grupo Wagner, afirmou que o grupo, no ano passado, recebeu mais de $1 bilhão do Tesouro Russo e que as empresas do Prigozhin receberam quase $1 bilhão, 900 e poucos milhões de dólares também do Tesouro Russo. Ou seja, existe factualmente uma confirmação da prestação de serviço desse grupo para a Rússia. Existe também uma outra questão, Carol, é que dentro do avião, além do Prigozhin, estava o Dmitry Utkin, né, o número 2 do Grupo Wagner, um conhecido e reconhecido neonazista, tinha várias tatuagens neonazistas pelo corpo, ele que foi responsável por dar o nome do Grupo Wagner, homenageando o compositor favorito do Hitler, né? E também estavam no avião outros 2 integrantes do topo do Grupo Wagner, ou seja, nesse incidente, vamos chamar assim, morreu toda a cúpula do poder do Grupo Wagner, Carol. Agora, antes da gente avançar um pouquinho para falar sobre os impactos dessa morte, eu queria que você lembrasse um pouquinho quem era o Prigozhin. Ele, além de comandante militar, além de chefe de uma milícia que atua em vários continentes, ele também era conhecido como chefe do Kremlin. O Prigozhin, bom, vamos começar pelo fato de que ele era amigo do Putin há 30 anos, né? Os dois se conheceram em São Petersburgo. O Prigozhin foi condenado à prisão por roubo, estelionato, diversos crimes. A pena dele chegou a quase 12 anos, ele cumpriu a pena na década de 80. Quando ele saiu da prisão, ele começou a vender cachorro-quente e, na sequência, abriu um restaurante que se transformou numa rede de restaurantes. O Putin começou a frequentar um desses restaurantes. Nessa época, o Putin era ainda um funcionário da prefeitura de São Petersburgo, um alto funcionário. Ele se encantou com a história do Prigozhin, e ele começou a levar o Prigozhin, assim que o Putin assume o poder, ele leva o Prigozhin para fornecer alimento para o Kremlin, né? Ele trabalha com catering, o Prigozhin, nesse momento. Depois o Prigozhin passa a fornecer alimentos para as escolas públicas de Moscou, depois ele passa a fornecer os suprimentos do exército russo, e no final das contas ele se torna o que é conhecido como cozinheiro do Putin, que na verdade é um cargo de alta confiança, porque existe um histórico de envenenamento de governantes autocráticos. Então esse é o Prigozhin. Em 2014 ele cria o Grupo Wagner a convite do Putin, porque o Putin precisava incitar uma guerra civil no Donbás e precisava de um instrumento russo, né, que não fosse oficial, porque isso seria uma violação do direito internacional. Então ele faz isso nas sombras, né, por debaixo do pano,
criando o Grupo Wagner. Inclusive, quando nós vimos imagens da tomada da Crimeia em 2014, nós vemos soldados que não têm insígnia, né? Eles têm uniformes militares, mas eles não têm identificação do exército russo, os veículos militares também não têm. Tudo isso para o Putin afirmar que, na verdade, ele não estava invadindo um pedaço de um país soberano, mas sim que seriam milícias locais que, pela alta determinação dos povos, teriam se voltado contra o governo central da Ucrânia e que quereriam a independência, Felipe. O efeito da morte do líder mercenário pode não ser sentido só na Rússia ou na Ucrânia, mas em toda a África, onde o Grupo Wagner foi o principal articulador da campanha pela influência russa naquele continente, com desinformação, notícias falsas e golpes de Estado. Professor, o Prigozhin gravou, dias antes do acidente, um vídeo em que ele parecia estar em alguma região da África, né? Chegou até a reclamar do calor. É sabido que o Grupo Wagner e a Rússia têm interesses cruciais na região, como no Níger, onde aconteceu um golpe de Estado em julho. A morte do Prigozhin pode desestabilizar essas operações do Grupo Wagner no continente? Pode sim. E esse é um problema, porque o segundo grupo mais forte depois do Grupo Wagner seria o grupo do Kadyrov, que não tem o mesmo nível de qualidade que as tropas do Wagner, e a gente percebe isso pela atuação do Grupo Wagner em Bakhmut e pela fraca atuação dos cerca de 12 mil soldados do Kadyrov na guerra na Ucrânia. Inclusive, os dois se criticaram mutuamente em diversas ocasiões. A Rússia utilizava o Grupo Wagner como um instrumento de política externa. Então, isso realmente forma um vácuo naquela região. É possível, Carol, que a morte do Prigozhin nesse momento tenha sido por uma questão de dificuldade de transição do poder na África. Existem várias teorias sobre por que aconteceu dessa forma, porque veja, o Prigozhin vinha frequentando o Kremlin, inclusive ele esteve recentemente numa reunião promovida por países africanos, liderados pela África do Sul, na Rússia, numa tratativa para a paz. Os países africanos também foram à Ucrânia. Nessa reunião no Kremlin estava o Prigozhin, também participou a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, que atualmente é diretora do Banco dos BRICS. Então, seria possível, por exemplo, que o Prigozhin tivesse sido eliminado em outros momentos de uma forma mais obscura, né, como costuma acontecer com os inimigos do Putin. Então existem teorias sobre por que isso aconteceu dessa forma. Uma teoria é porque o Putin realmente queria fazer um ato público à luz do dia, como se fosse uma execução em praça pública, a destruição de um avião, e que isso seria televisionado no mundo inteiro. O segundo é porque o Prigozhin tinha 25 mil dos melhores, mais bem treinados mercenários do mundo, então não seria fácil eliminar alguém assim, mas é claro, se ele estava frequentando o Kremlin, seria possível isolá-lo lá. Então, existe também a questão prática, né? Você, num acidente, elimina os 4 comandantes do Grupo Wagner. Hoje mesmo, o Putin fez uma declaração de condolência, homenageando o Grupo Wagner, ironicamente dizendo que o Grupo Wagner ajudou a combater o neonazismo, né, ignorando o fato de que dentro do Grupo Wagner haviam neonazistas fundadores desse grupo, né, mas o Putin também tenta com isso não criar inimigos que queiram vingar a morte do Prigozhin, porque existem mensagens nas redes sociais de que o Grupo Wagner poderia ter essa intenção. No final das contas, eles são mercenários e vão ficar com o lado que pague mais. Então, por trás de todas as hipóteses aqui, nós percebemos que existem razões práticas e a atuação do grupo na África faz parte dessas razões práticas, Carol. Пригожина я знал очень давно, с начала 90-х годов. Это был человек сложной судьбы, и ошибки у него были серьезные в жизни. Eu até queria pegar essa sua menção da mensagem do Putin, que ele fez um aceno bem de leve, falou do Prigozhin, inclusive, disse que ele teve uma trajetória difícil, mas que era uma pessoa talentosa. O fato é que, além da África, o Grupo Wagner ele foi crucial nas operações da invasão do Putin na Ucrânia, como na cidade de Bakhmut, que a gente viu aquela longa batalha.
A morte do Prigozhin, nesse momento, pode mudar esse quadro de atuação do Grupo Wagner na Ucrânia? Nesse momento não, porque o Grupo Wagner já tinha se retirado, né, há 2 meses, então a Rússia perdeu a sua principal força de choque no teatro de operações, né? Aqueles 25 mil soldados que marcharam e chegaram a 200 quilômetros de Moscou, na sequência entregaram as suas armas para o Ministério da Defesa russo. É claro que se o Putin pudesse, ele reutilizaria esses mercenários, colocaria eles de volta no campo de batalha, porque eles se mostraram uma das poucas forças da Rússia capazes de avançar no teatro de operações na Ucrânia durante cerca de 10 meses. E o Prigozhin falava isso abertamente. Ele criticava o Ministério da Defesa russo e ele não era o único, né? O general Popov, por exemplo, foi na mesma linha. O general Popov foi destituído do poder e ele chegou a acusar tanto o Shoigu quanto o Gerasimov de traição. Tem outro, né? O Surovikin, já foi comandante-geral da guerra na Ucrânia, né, da Rússia. O Surovikin foi colocado numa prisão domiciliar depois do motim do Grupo Wagner e nesta semana ele foi demitido, né? A morte, né, a derrubada daquele avião, onde alegadamente estaria o Prigozhin, se deu na sequência da demissão do general cujo nome é utilizado para essas linhas que a Rússia fez, essas linhas defensivas de trincheiras, valas antitanque, campos minados na Ucrânia. Ele é tão estimado pelos soldados russos que eles apelidaram as linhas defensivas de linhas Surovikin, então linhas muito poderosas, né, difíceis de serem ultrapassadas. Então existe sim a questão da reclamação do Prigozhin, do Grupo Wagner, quanto à ineficácia, a falta de equipamento, de munição do exército russo, mas existe também o fato de que eles se retiraram do teatro de operações há 2 meses e não houve negociações para que eles retornassem, Felipe. Teve uma imagem que chamou muita atenção horas depois do anúncio da queda do avião, que foi a de pessoas depositando flores em frente a escritórios do Grupo Wagner em várias cidades da Rússia e também nos grupos de Telegram associados à milícia. Enfim, esses grupos pegaram fogo, né? Com as pessoas chamando o incidente de ato de terrorismo. Você vê algum risco de rebelião interna dos mercenários? Por serem mercenários, não. Porque os mercenários, pela própria definição, trabalham por dinheiro, né? Mas veja só, existe sim um movimento de descontentamento dentro da Rússia. Esse movimento nós percebemos já há 2 meses, quando as pessoas queriam tirar fotos, né, com o Prigozhin, e percebemos justamente, como você menciona, na atitude de algumas pessoas homenageando eles hoje, né, isso não é mal visto, vamos dizer assim, oficialmente pelo governo Putin, porque o próprio Putin fez uma homenagem. Então como é que ele poderia fazer uma homenagem e criticar as pessoas que homenagearam o Grupo Wagner, que afinal de contas, antes da rebelião, era um grupo extremamente ovacionado dentro da Rússia. Eles receberam o apelido de Os Músicos, né, justamente por causa do nome do compositor. Então não é provável que todos os integrantes, talvez alguns casos isolados, Carol, tentem vingança, mas o aparato militar do Putin é muito forte, ele não pode abrir mão do controle das Forças Armadas. Talvez, e aí voltando à teoria de por que uma explosão, né, já que teve vários casos de opositores do Putin que foram envenenados com Novichok, que é um veneno utilizado pela FSB, o serviço secreto da Rússia, com polônio, por exemplo, né, envenenamento, tiros pelas costas, né, pessoas executadas pelas costas, geralmente pessoas que caem de janelas de prédios, né? Então geralmente as perigosas janelas russas. Ravil Maganov, presidente da Lukoil, caiu da janela de um hospital onde estava internado em Moscou. Investigadores estão no local. Segundo a agência de notícias russa TASS, ele teria cometido suicídio. A Lukoil disse que Maganov morreu se tratando de uma doença grave. Logo depois de a Rússia ter invadido a Ucrânia, o conselho da empresa pediu o fim do conflito, expressando solidariedade às vítimas. Maganov trabalhava na Lukoil há quase 30 anos. Em 2019, ele recebeu uma medalha do presidente Putin pelo talento gerencial, já que transformou a Lukoil numa das maiores empresas de energia do mundo. Pelo menos outros 3 oligarcas foram encontrados mortos desde abril na Rússia. Geralmente não é um espetáculo público a eliminação de inimigos do Putin. E talvez realmente tenha sido
feito dessa forma para que fique muito claro que não serão suportados opositores e divergentes dentro das Forças Armadas e contra o governo, e que traição não será perdoada, como o próprio Putin afirma em entrevistas que ele dá. Agora, depois desse levante de junho, a relação ficou bem estremecida. O Putin ocorreu aquela, entre aspas, migração de parte das forças para Bielorrússia, mas a morte do Prigozhin, ela pode levar uma espécie de reset nessa força militar privada do Kremlin. Agora o Putin vai poder, teoricamente, moldar essa nova milícia mercenária à sua imagem? Isso é muito difícil de acontecer. Seria mais provável que o Putin criasse uma nova milícia, né? Existe uma tentativa de estabelecer uma legislação dentro da Rússia autorizando esse tipo de ato, né, criação de milícias, porque ainda é ilegal. Isso vai contra o Código Penal russo, por exemplo. Agora, criar, né, inclusive porque o Putin teria desconfiança de muitos desses que se insurgiram contra Moscou, né, junto com o Prigozhin. Então, assim, é uma situação complicada, né, porque embora sejam milhares de mercenários muito bem treinados, que inclusive fornecem treinamento, eles vinham treinando as tropas bielorrussas, né, o que é uma coisa inusitada. Você vê um grupo de mercenários, uma milícia, treinando o exército regular, né? O Putin gostaria muito de poder aproveitar esse, vamos chamar assim, talento, né, dessas tropas, mas não é tão simples, não é fácil de confiar nas pessoas. Alguns, inclusive, dizem que a morte do Prigozhin levou algum tempo justamente para que a Rússia conseguisse desbaratar outros traidores dentro das Forças Armadas, né? Desde a insurgência do Grupo Wagner, houve um expurgo dentro das Forças Armadas russas, né? Pelo menos 15 generais foram afastados, né? Isso tem a ver com a cultura russa também, que vem lá da época soviética, quando o Stalin promoveu um expurgo nas Forças Armadas para eliminar apoiadores do Trotsky depois da morte do Lenin, né? Então isso não é novo. Esse expurgo acabou, inclusive, atrapalhando o desempenho da União Soviética no início da Segunda Guerra, quando o trato que o Stalin fez com o Hitler foi rompido pelo Hitler. Mas, embora hajam todas essas questões complicadoras, o mais provável é que a Rússia tente manter o poder na África, no Oriente Médio, na América do Sul, utilizando ou forças regulares da própria defesa ou um grupo alternativo, e nós ainda não sabemos qual seria, Felipe. Professor, tem analistas que dizem que mesmo que tenha sido um acidente, né, vai que sempre existe essa possibilidade, o Putin deve incentivar a narrativa de que foi uma retaliação. Isso reforça a ideia dentro da elite russa de que a tolerância a qualquer tipo de traição a Putin é zero? O que Putin provavelmente vai fazer é deixar isso ambíguo, né? Ele não precisa assumir o que aconteceu, né? Inclusive porque a ambiguidade o ajuda, né? Cria temor, né? As pessoas se questionam, será que, né? Então, e também assumir algo assim fica mal, né? Porque realmente alguns consideram um ato de terrorismo de Estado, né? Existe toda uma discussão sobre o que seria terrorismo de Estado, se seria um ato de opressão, por exemplo. Mas interessa ao Putin que isso se mantenha assim. Interessa ao Putin, né? Vamos usar aqui uma definição maquiavélica, né? Interessa ao Putin dominar pelo medo e não pelo amor, né? Uma afirmação lá do filósofo Maquiavel. Então, por que não, né? Por que não usar isso a favor dele para se perpetuar no poder? Agora, para a gente concluir nossa conversa, chamou muita atenção o fato da queda da aeronave ter acontecido no momento em que os líderes do BRICS estavam reunidos em Joanesburgo. Líderes do BRICS, com exceção justamente de Putin. Você publicou uma análise essa semana afirmando que o Putin passou meses praticamente implorando para participar da reunião, mesmo com aquela ameaça de prisão por parte do Tribunal Penal Internacional. Essa presença virtual e até meio apagada em um dos momentos mais importantes da história do BRICS pode ser interpretada como um certo sinal de fraqueza do Putin no cenário internacional? Sem dúvida. O Putin tentou participar dessa reunião durante 5 meses, né? No início, quando foi emitido o mandado de prisão do Tribunal Penal Internacional, porque o Putin
deportou, na época, 6 mil crianças ucranianas para a Rússia. Hoje esse número chega a 16 mil. Isso foi tratado com desdém pelo Putin, né? Ele disse que a Rússia não faz parte do Tribunal Penal Internacional, que não aderiu ao Tratado de Roma, mas a verdade é que esse mandado atrapalhou os planos do Putin, porque 123 países são signatários do tratado, dentre eles a África do Sul e o Brasil. O Putin pretendia ir a essa reunião na África do Sul para projetar poder, para demonstrar que as instituições internacionais não funcionam contra ele. Ele pretendia vir ao Brasil no ano que vem, quando o Brasil vai presidir o G20, ele pretendia participar das reuniões no Brasil. O que ele vai tentar fazer para compensar? Ele vai participar da reunião do G20 agora em setembro na Índia, que não é signatária do Tratado de Roma, não é signatário do Tribunal Penal Internacional. Mas é um fato que o Putin queria participar dessa reunião, ele tentou de todas as formas possíveis fazer isso acontecer. Chegou-se a um ponto em que eles cogitaram transferir essa reunião da África do Sul para a China, que não é signatária do Tribunal Penal Internacional. Então, no final das contas, por mais que as pessoas digam, mas esse tratado, como é que vão fazer para prender alguém como Putin? No final das contas, acabou atrapalhando o Putin, sim, por razões bem práticas. Se ele pudesse, ele estaria na África do Sul nesse momento. Professor Vitélio Brustolin, muito obrigada pela participação mais uma vez aqui no Ao Ponto. Bom trabalho aí. Muito obrigado, volte sempre aqui ao Ponto. Sempre um prazer conversar com vocês. Até logo. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A produção foi de Pedro Guimarães e a edição de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.